muito bem-vinda a mais um programa Triciatados. Agradeço a audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1, na TV aberta, ou 78 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite você nos assiste no YouTube, canal Programa Triciatados. Para cortes, acesse as nossas redes sociais, @Triciatados. Nossa entrevistada de hoje é a mentora de carreiras e psicóloga Cíntia Lima. Cíntia, a gente teve uma conversa anterior que não deu para ter uma conclusão, chegar a uma conclusão, porque foi muito, muito rápida, né? Quando as coisas são boas, o conteúdo é interessante, o tempo voa, né? E aí eu te convidei para a gente continuar essa conversa. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa questão da mentoria de carreira, do lado psicológico das pessoas, né? Eu me lembrei aqui que há um tempo eu li o depoimento de uma gestora do Grupo Boticário, que tinha cumprido todas as metas que eram determinadas para aquele ano. E a gente sabe que o Grupo Boticário é um grupo imenso, que engloba várias marcas, né? A gente tem do Grupo Boticário Beleza na Web, Quem Disse Berenice, Eudora, que é mais? Vê se eu estou falando certo. É uma série de coisas, sim, entendeu? Então é um grupo grande. E ela relatando que ela estava ali atingindo todas as metas e, saiu num final de ano com a família e simplesmente teve um burnout total. E ela não sabia o que era. Ela, uma viagem de final de ano com a família, ela achou que ela estivesse morrendo. Isso é comum nos executivos? Olá, é ótimo estar aqui com você. Que delícia, que maravilha. Falando do assunto tão sério, que tá, né? É que ela vem com um olá, a gente tá. É que a gente tá nesse movimento bom. Você sabe, esse esgotamento mental, esse burnout, ele tem sido, né, cada vez mais frequente ou cada vez mais relatado. Porque muitas vezes esse executivo, ele passava por esse processo de esgotamento mental ou o próprio estresse agudo, mas ficava meio engavetado, né? Eu escuto e vejo e presenciei muito o cenário da vergonha, não quero dizer, parece que sou fraco, né? Se eu demonstrar que eu estou passando por essa situação emocional, né? Essa vulnerabilidade eu não quero que as pessoas percebam. Então, por isso que eu digo, cada vez mais aparece, mas tem muito do passado que a gente não via. Então, já acontecia e ele não relatava. Mas você não acha que hoje a velocidade é muito maior? Se você assistia a um programa de antigamente, se você assistia a uma novela de antigamente, você outro ritmo, né? Você percebe a diferença do ritmo. Se você observar as viagens, as férias de antigamente, você viajava para passar um mês, era outro ritmo. Sim. Hoje as pessoas, principalmente os executivos, elas passam muito tempo no aeroporto, trocando de voo, indo para cá, indo para lá. Você não acha que essa aceleração no ritmo fez com que as pessoas adoecessem muito mais? Eu acho que a pressão é maior, a cobrança é maior. Frequentemente já foi constatado, né, que a Terra agora girando mais rápido, ou seja, até o dia mais acelerado já foi constatado, né, ou seja, já girou mais rápido, a gente já teve um dia mais rápido, dias mais abreviados. Então, sim, né, esse olhar de tudo muito mais veloz. Uhum. Sim, né? O estresse, o burnout tem acometido muito mais. E o que você falou, assim, como pergunta, como questionamento,
não aconteceu naquele dia. Sim. Ele já foi dando sinais, Com certeza. né? E o que acontece muitas vezes é Na hora isso. que ela parou, ela percebeu. Muitas vezes você tem os sinais, você tem os sintomas, né? Já começa a aparecer em você. E por mais que você continue rendendo, porque no seu exemplo, né? Ou seja, gera ainda produtividade, entrega as metas, mas a que custo, a que preço, nesses sinais que você não percebe do preço que você está pagando, tem uma hora que para. Eu acho que boa parte dos executivos, eles vivem o que eu costumo associar a um carro com um afogador puxado. Você vive no modo afogador. Eu tô tentando porque eu não tô conseguindo saber como é um carro com afogador puxado. Agora você puxou a minha mente. Vamos falar que você vive na bateria auxiliar. Pronto, tá bom, agora consegui. Você vive na bateria Tá auxiliar, né? Você ali já esgotou a tua bateria, você coloca a bateria auxiliar, né? E vai chegar um dia que a bateria auxiliar também não vai dar conta. Sim. Gostei disso. Eu vou repetir isso em alguns lugares. Olha, na minha palestra, olha, como eu aprendi com a Trícia. Como eu aprendi com a Trícia. Vou dar um exemplo pra vocês, uma metáfora aqui pra vocês. Gostei, é isso aí. Acabei de criar. Pronto, Tá? Eu usava o afogador, mas a bateria dá mais. Não, porque às vezes, aqui a minha produção vê, a gente sai bem tarde daqui, no sábado. Às vezes eu saio daqui sábado à noite. E para quem me vê, né, a grande maioria das pessoas imaginam que eu seja uma pessoa completamente diferente do que eu sou, que o meu ritmo de vida seja completamente diferente, e as pessoas quando se aproximam se assustam, né? Mas assim, eu sou professora, eu sou roteirista de série, de novela, eu sou jornalista do jornal impresso, eu sou apresentadora de TV, eu gravo publi, eu faço o que mais, Priscila? Priscila? Não, mas enfim, eu não sei. Eu sei que o que tem acontecido muito comigo é que às vezes sábado até tem uma coisa que eu quero muito fazer, mas eu saio daqui sábado à noite, às vezes. E isso porque a gente não tem gravado domingo. Porque antigamente eu gravava um podcast, História Inteligente, que era um sucesso, com meu querido amigo Fábio Augusto, que é do blog História Inteligente, que é um historiador maravilhoso, que era um sucesso, mas que o Fábio Augusto está convalescendo, está se recuperando de uma doença agora e eu não estou gravando domingo. Mas eu chego às vezes que eu simplesmente, ao chegar em casa, eu sempre coloco roupa para lavar, né? É a primeira coisa que eu vou fazer. Eu tenho deixado às vezes a roupa para lavar. E fica? Não, tenho deixado a roupa para lavar. Toda mulher sabe que se você deixar a roupa para lavar e não estender, ela vai cheirar mal, né? Então, assim, eu não aguento esperar um ciclo de máquina. Eu caio no sono, entendeu? Exausta. Tem dia que eu chego em casa, eu deito e eu digo, será que eu como, tomo banho ou durmo? Eu tô com a vontade dos três, né? Na verdade, você chega em casa pensando em tomar um banho, comer, às vezes ficar com a tua família, fazer alguma coisa e dormir. Só que às vezes você chega... Eu evito sentar no sofá, porque se eu sentar no sofá... Dorme lá. É possível que eu não consiga levantar do sofá. Para ter uma ideia, tão absurdo ontem que eu fui conhecer a mãe do noivo da minha filha pela primeira vez ontem. E quando eu vi, estava simplesmente cochilando no sofá, enquanto ali acontecia, né, aquela confraternização. Porque o meu marido fala muito, chegou uma hora que a conversa estava meio ali... já estava quase que um monólogo. Tava um monólogo. Tá. Tava um monólogo. Eu simplesmente não percebi que eu caí no sono. Eu tava exausta. Eu tinha gravado o dia inteiro. Me ligou minha professora de roteiro para fazer aula online. Chegaram essas visitas que eu tava muito feliz em conhecer. Aliás, já são anos que eu falo com a mãe
do noivo da minha filha só por telefone, nunca tinha encontrado pessoalmente. Um beijo, querida. Porque ela é uma obstetra que vive de plantão em plantão e eu sou uma pessoa que trabalha em horários meio malucos, né? Então a gente nunca conseguiu sentar para se encontrar. E aí, a gente já tinha marcado há muito tempo. E assim, durante esse monólogo, por um segundo, eu cochilei. E aí, é por isso que eu te digo, eu evito sentar no sofá, eu já subo pro meu quarto, porque se eu dormir, eu tô no lugar certo. Quanto tempo você imagina que você vai aguentar essa rotina sem romper? Meu amor, há tantos anos eu vivo isso, e quando a gente faz as coisas por amor, né? A gente faz numa dedicação, numa adrenalina, Eu estava ouvindo a Marília Gabriela falando, né, que hoje ela é uma pessoa muito só. Que ela viu uma solidão. Eu escutei, vi uma entrevista dela nesse explicando que durante o tempo que ela estava girando, né, lá pedalando a bicicleta, ela não precisava de vida social, porque as pessoas que ela entrevistava, as conversas que ela tinha no trabalho, já eram a relação, né? Já era a socialização que ela precisava, ela não precisava de mais do que aquilo. Só que aí, no momento que ela achou que ela deveria parar, ela descobriu que ela não tinha vida social. Uhum. E ela falou, eu sou hoje uma pessoa muito só, meu telefone não toca, eu não recebo uma visita, eu não saio com ninguém. Isso nunca vai acontecer em Manaus, né, gente? Porque o povo daqui não te abandona de maneira alguma. Né? Né? Não. Se você desaparecer por um dia, quando eu vejo aquelas histórias de que mulher foi encontrada sem vida, 34 anos depois, com a TV ligada, eu digo, não, sem chance de ser amazonense. Porque aqui em Manaus, vai ter sempre um vizinho, vai ter sempre um amigo que, se você não atendeu 1, 2 vezes, ele vai lá na tua porta. E se precisar, ele pula o muro. Mas, assim, desassistido você não fica. Quando eu escuto você, né, eu acho que algumas coisas que são muito importantes na hora que você fala, que eu projeto para os meus atendimentos, né, que eu me recordo de alguns atendimentos, acho que talvez essa pergunta, né, ou seja, o quanto eu aguento sem romper, e aí você responde com sabedoria, dizendo assim, opa, quando isso tem significado, quando tem propósito, eu canso, porque trabalhar dá trabalho, porque gera energia, desprende energia, foco, atenção, enfim, e o corpo físico cansa, né, desgasta. Agora, quando tem significado propósito, a probabilidade de adoecer é menor. No entanto, pode ser que adoeça. Mas, por quê? Desculpa eu te interromper. Só que eu sou uma pessoa que eu posso não fazer tantas coisas. Entendeu? E existem pessoas que não têm essa opção, entendeu? É para essas pessoas que eu faço a pergunta, entendeu? Eu posso simplesmente, olha, eu vou parar de escrever novela, eu vou parar de escrever série, eu vou parar de escrever roteiro, eu vou parar de escrever um jornal, ou eu vou ficar só no jornal e não apresento, ou eu vou só dar aula, ou eu vou parar de dar aula, ou eu vou parar de estudar, ou eu vou parar de fazer isso. Mas quantas pessoas têm opção de escolha? Nem todas. Mas muitas delas chegam em casa no mesmo estado, né, de cansaço físico que eu chego. E é para elas que eu faço essa pergunta. E quando a gente pensa nessas pessoas, que eu nem vou só pro cenário de eu não tenho opção. O que eu faço da minha rotina, fora também da minha rotina, que eu retroalimente uma energia, um vigor, uma vitalidade, para eu me manter saudável. Eu costumo dizer, você fez a metáfora da bateria, eu costumo dizer que é como se eu fosse um elástico aqui, né? Então, opa, se eu vou... Eu também costuro, tá? Pronto, eu sou um elástico aqui. A gente estica o elástico uma vez, estica o elástico a segunda, volta. Na terceira vez ele... E tá tudo bem você viver uma pressão, porque pensa como elástico, que ótimo, puxando,
né? Como que eu músculo, entendo, né? Você vai, eu vou e exercita. volto. Agora, se todo dia eu levo esse elástico, ou por muito, eu levo esse elástico no limite. Eu levo esse elástico no limite. Como você costura, ele desgasta. É natural que haja um desgaste. Então, a atenção eu trabalho muito mental. E observe na sua rotina que é um aprendizado para as outras, né? Aquelas que não têm opção de escolha. Essa tarefa é muito mental. Talvez a outra muito física já ajude a gerar esse equilíbrio. Vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco? A gente volta já já. Voltando aqui nesse, infelizmente, último bloco, com a Cíntia Lima, que é mentora de carreiras e psicóloga. Cíntia, nós estávamos falando daquela pressão que a gente impõe ao organismo da gente diariamente, até uma hora que essa pressão já rompe, né? Você fez muito bem colocada a comparação a um elástico que você vai esticando ao limite até que ele perca totalmente a elasticidade, né? Assim também, o chuveiro funciona como uma resistência, o elástico funciona com uma resistência e o corpo da gente também funciona com uma resistência, né? E você fez muito bem essa comparação das pessoas que não têm a opção de decidir quanto mais carga ou menos carga elas colocam na vida delas. Vamos continuar falando a respeito disso? Vamos. E aí, como muitas vezes eu não tenho controle, eu não tenho a possibilidade ainda de escolher, o que você faz para gerar essa oscilação? Opa, agora é muito mental? Que tal dar uma equilibrada no físico? Né? Agora é com muita gente? Que tal a outra ser um pouco mais centrada? Então, quando eu aprendo a lidar com essa oscilação, eu também não gero pressão em um único aspecto por muito tempo. Então, você diria que o bom executivo, o executivo saudável é aquele que mistura atividade física com vida social e trabalho? Porque imagina, você passa muito tempo ali pensando, raciocinando, tomando decisões, a mente está ali consumida. Você vai para uma atividade física, é quase uma meditação forçada. Né? Porque você vai ali no exercício, você tá ali, acaba que concentra um pouco mais nos aspectos que são mais físicos, eu não vou né? falar nada, porque eu sou aquela pessoa que sonha com a resposta do problema. Minha orelha aí tá pra falar, né? Às vezes eu, a cabeça não desliga dormindo, eu sonho com a resposta e quando eu acordo, eu escrevo toda a solução. Então, não tem exercício que vai fazer. O que funciona para você. Que eu acho que é isso legal também, né? É o olhar do autoconhecimento, da consciência. O que funciona para você? Eu tô falando da academia, mas, por exemplo, academia não funciona para mim. Por quê? Porque eu não gosto do ambiente, do barulho, da quantidade de gente passando. Não funciona para mim. O que é interessante a gente pensar, gerando autoconhecimento, o que físico eu posso fazer? Agora eu me lembrei. O que mental eu posso fazer? Para eu manter ativa e saudável em todos os aspectos. Agora eu me lembrei de uma coisa que eu acho muito importante perguntar, né? Desculpa voltar a falar, mas é que, gente, é difícil a gente ter aqui uma pessoa com tanta riqueza de informações para nos dar e eu tô, assim... Muito obrigada. Sugando o que eu posso da Cíntia. Mas você me lembrou da questão da indústria do sucesso. Que hoje o sujeito não basta, ele não se contenta em ser um bom profissional, ou não se contenta em ser um bom pai de família, ou não se contenta de ser uma pessoa que faz uma caminhada, digamos assim. Ele tem que performar muito bem em todos os ambientes, né? É uma geração que eu vejo a geração dos meus filhos, eles são lindos, mas eles estão sempre reclamando de uma espinha que nasceu ou de uma gordura
invisível que tem, ou de um modelo de carro mais novo que eles não conseguiram, ou de uma localização melhor de um apartamento, ou de um restaurante com uma comida mais... Para você ter ideia, eu cozinhei durante trocentos anos para os meus filhos, inclusive de domingo a domingo. Hoje eles não comem mais a minha comida, porque a minha comida não é mais suficientemente boa para o nível de exigência dessa geração que chegou aí. Porque eles estão todo dia experimentando coisas novas, sempre procurando o melhor e sempre tendo que se mostrar melhor, sempre tendo que performar melhor. Como é que você vê isso? Essa última frase, eu acho que mata a história, né? Ou seja, não tem nada de errado nós queremos evoluir, avançar, né? Transformar, melhoria contínua. O problema é esse olhar da comparação, né? Esse problema é que eu deixo de... eu estou fazendo isso porque é bom, é saudável. E não é porque eu quero ser melhor que A ou B. É porque eu quero estar bem. Mas tem muito das redes sociais que fizeram isso, né? Ou seja, você está o tempo sendo comparado, né? Sempre se comparando. E aí você não vai alcançar nunca, porque o vizinho tem sempre uma grama mais verde, porque o outro está sempre num restaurante melhor, porque o outro viajou para um lugar muito legal, porque o outro já assumiu uma carreira. Então, ao invés de olhar para você e pensar o que funciona para mim, por isso que eu acho que o olhar do autoconhecimento diz isso não funciona para mim, isso funciona para mim e eu posso estar feliz com isso. E agora, como psicóloga te falando, essa quantidade absurda de laudos ou pseudolaudos de TDAH, essa epidemia de Ritalina, que a gente sabe que as pessoas estão utilizando a Ritalina para performar, não por problema médico, né? Determinadas empresas, sobretudo aquelas do mercado financeiro, elas te cobram uma performance que só é atingível à custa de medicamento, né? É uma geração que está se viciando em medicamentos que excitam, né? O Venvance, a Ritalina, o energético, enfim. A que ponto você acha que a gente já tem que dar um para nisso? Agora, né? Hoje, porque vamos pensar, é o mesmo olhar de se eu não olho urgente com autorresponsabilidade a vida que eu tenho levado, eu vou ruir. E a empresa vai passar, os projetos vão passar, tudo vai passar. O que você fez enquanto estava passando? Né? Então, essa luta constante de eu quero ser o melhor, né? Eu tenho que gerar esse resultado, e a gente entra num buraco que muitas vezes é muito difícil de sair, né? Eu falava pro meu marido uma coisa que era muito engraçada, que tipo assim, quando ele estava nesse meio de trabalhar, ele como servidor público concursado, alcançou alguns cargos de destaque, de secretário de Estado, de procurador-geral do Estado e tudo mais. Só que teve um período na vida dele que ele era secretário de uma pasta determinada, de um governo determinado, que toda sexta-feira à noite ele ia parar na emergência com falta de ar. E eu dizia para ele o seguinte: meu amor, deixa eu te falar uma coisa. E todo mundo, quando ele pediu para sair desse cargo, né? Que as pessoas acham que no mundo do funcionalismo público, exonerar a pedido é uma lenda. Não, é uma realidade. As pessoas pedem exoneração por N motivos, né? As principais são motivos familiares ou motivos de saúde. Mas nesse caso, eu cheguei com ele e falei: olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se você pifar, esse órgão que você trabalha vai imediatamente encontrar alguém para fazer o que você está fazendo. O estado do Amazonas vai encontrar alguém para fazer o que você está fazendo. O mundo, o universo vai encontrar alguém para fazer o que você está fazendo. Agora eu não vou encontrar ninguém para fazer o que você está fazendo.
né? Na minha Muito bom. vida, você é insubstituível. Entende? Isso é muito legal, né, Trícia? Eu costumo falar isso para os líderes que têm dificuldade de delegar, que não que centralizam. Porque, assim, a tarefa que você faz, muita gente pode fazer. Inclusive, muita gente pode fazer, inclusive, melhor que você. Agora, o ser humano que você é, isso eu não acho em outro lugar no planeta. E serviço público e determinadas organizações são ambientes onde puxar o tapete é o dia a dia. Né? Já é um ambiente de muita rivalidade. Né? Já é. Puxar o tapete é o dia a dia, porque você tem inúmeros cargos, né, de base e apenas um de chefia. Então, é você nadar num lago de jacaré. Sempre, né? E, assim, existem empresas que são doentes mesmo, né? Eu tô falando de serviço público, mas existem organizações privadas que o ambiente é doentio, né? Existe uma cultura de puxar o tapete, uma cultura da falsidade, uma cultura... Gente, as novelas estão aí. Da fofoca, da intriga. As novelas, os filmes estão aí e vocês pensam que... retratam a realidade, os roteiristas, os redatores, os autores de novela, de filme, de série, eles tiram isso de onde? Né? Sim. Do passar a perna, de subir mais que o outro. Eles tiram da vida, da realidade, né? Ninguém inventa, cria, não pousa aqui uma nave espacial e um alien vem e conta, né? Não. Exato. É a realidade, são as experiências de vida. Então, existem empresas tóxicas também, né? Muito. E é por isso que cada vez mais a gente tem trabalhado bastante os conteúdos de segurança psicológica. É transformar esse ambiente um ambiente seguro para se trabalhar, saudável para trabalhar. Agora você falou um termo que eu desconhecia, mas eu acho que diz tudo o que... Eu acho que essa geração precisa ouvir. Você trabalhar com segurança psicológica. Segurança psicológica é esse lugar onde você pode trabalhar, ser você, sem se sentir ridicularizado, com preconceito, com julgamento, com ameaças, né? Ou seja, com intrigas, com fofocas. Ou seja, eu tenho um ambiente livre, né? Ou seja, psicologicamente é um ambiente saudável. É uma luta. Ainda é muito falado, mas pouco praticado, né? As empresas têm trabalhado para transformar os seus lugares num lugar psicologicamente seguro, onde as pessoas possam se expressar, interagir, aprender, né? E tem sido um grande desafio. Mas existem lugares, às vezes até a escola do teu filho, que o ambiente é tão doente que... você não sabe que existe outro ambiente mais saudável, você aguenta às vezes ali aquela escola, aquele ambiente que adoece teu filho, que está te adoecendo, onde os profissionais, sempre essa questão da competição, dos primeiros lugares, no Enem, de não sei o quê, e você de repente sai desse ambiente e vê que tem um ambiente com muito mais segurança psicológica. E parece que você colocou água na fervura naquele momento, né? Existem organizações que não são tóxicas, né? Existe. E quando você está naquele ambiente, naquele lugar que é tóxico, que tá doente, você morre igual um sapo fervido, né? Ou seja, a água está esquentando, você tá morreu e não consegue sair. Gente, então, sapo fervido, pouco, né? Gerações anteriores comiam rã, né? Carne de rã era muito frequente, principalmente para uma determinada parcela da população que era alérgica à carne de vaca e uma série de outras carnes, né? E a única maneira de você cozinhar a rã, o sapo, é ir aquecendo a água devagarzinho. Se você colocar um sapo na água quente, ele sai pulando. Agora, se você colocar na água fria e for aquecendo em fogo lento, ele vai ser cozido ali em fogo lento, né? É isso que ela tá falando, é essa analogia que ela tá fazendo, né? Do sapo cozido. Às vezes a carga de trabalho, a toxicidade do ambiente, ela vai chegando devagarzinho,
e vai cozinhando o nosso psicológico devagar, sem a gente perceber, né? Você tá ali, ó, né? E aí você tá mergulhado naquela meta, naquela tarefa, naquela rotina que você gosta. E essas coisas estão consumindo você quando você falava da ansiedade. O dia da crise de ansiedade, que você nem respira, ela não aconteceu ali, ela veio antes. Só que você tava ali, ó, fervidinho devagar, né? O pânico que você tem numa síndrome de pânico não aconteceu ali, ela veio antes. Gente, então, ir percebendo esse ambiente. Eu tava lendo numa revista dessas para executivos que 3 entre 4 executivos apresentam problemas de ansiedade, transtorno de pânico, ansiedade generalizada. É esse mesmo número? É esse mesmo número. 75 a 80%. Gente, eu fiquei chocada. É um número muito grande. É quase que a totalidade dos executivos que existem no mundo sofrendo de uma doença silenciosa que é a ansiedade. E aquilo que você falava agora há pouco, porque o que é? Como ele tem muita preocupação, o que é a ansiedade de uma maneira simples para nós? É esse medo do que vai acontecer, esse medo do futuro, né? Então, é o que vai, bingo, é a preocupação prévia. Se ocupa previamente. Né? Exato. E aí aquela pressão, aquilo que vai acontecer, e se eu fizer isso, e se aquilo não acontecer. Então, essa carga que ele tem pela própria rotina, pela tarefa, pelaquilo que ele precisa fazer como responsabilidade, vai trazendo, né? Esse medo, essa ansiedade no dia a dia. Cíntia, infelizmente nosso tempo acabou. De novo. Eu vou vir a terceira vez, então. Não, vamos combinar? Cíntia, eu posso... A gente pode fazer aqui um trato? Tá. Você volta? Eu volto, combinado. Eu vou marcar uma tarde para gravar com a Cíntia. Vamos fazer programa gravado e nós vamos conversar aqui, sem horário. E aí a gente vai contar com a audiência de vocês, se Deus quiser. Um beijo no coração e até o próximo programa.